Esse vídeo é para ti que vai abrir o MEI agora em 2021. Nele eu vou te falar tudo que tu precisa saber sobre aposentadoria para quem é microempreendedor individual. Lembrando que as informações que eu vou te passar aqui, elas valem para quem começar a contribuir agora a partir de 2021. Lá em 2019 a gente passou por uma reforma na Previdência e muita coisa mudou. Então, se por um acaso tu já tinha contribuição lá em 2019 e vai se aposentar agora de 2021 para frente, é necessário consultar aí um especialista para fazer alguns cálculos, para ver qual é que é a melhor alternativa aí para encaminhar a tua aposentadoria, porque aí existem várias regras aí de transição, enfim, para mesclar essas regras lá de 2019 para trás e de 2019 para frente, beleza? Antes de seguir para o que interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é para estar acompanhando mais conteúdos como esse, e já deixa o like nesse vídeo, que é muito importante para nós que estamos aqui produzindo conteúdo, beleza? O MEI é considerado um contribuinte obrigatório por exercer uma atividade remunerada. Dessa forma, então, ele precisa contribuir para o INSS, tá? E essa contribuição do microempreendedor individual, ela é feita lá pelo DAS-MEI, aquele boleto que é impresso lá no portal do MEI. Se tu prestar atenção naquela guia que tu paga todos os meses, tu vai ver que tem um valor lá destacado referente ao INSS no valor de R$ 55. Esse valor ele é referente a 5% sobre o salário mínimo, é a alíquota aí que o MEI está sujeito para contribuir para a Previdência Social, certo? Essa contribuição de 5% que o MEI realiza todos os meses através do DAS, ela dá direito então aos seguintes benefícios, tá, previdenciários: auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão, no caso dos parentes, né? Aposentadoria por invalidez e, então, o assunto desse vídeo, que é aposentadoria por idade, ou então a chamada aposentadoria programada, tá? E para o MEI conseguir se aposentar por idade, ele precisa cumprir alguns requisitos, tá? Que são eles. No caso do homem, o homem precisa ter 65 anos de idade e completar aí 20 anos de contribuição. Já no caso da mulher, a mulher precisa ter 62 anos de idade e precisa comprovar 15 anos de contribuição. Como tu percebeu, entre os benefícios previdenciários para quem é MEI, eu citei aposentadoria por idade, tá? Ou seja, o MEI ele não consegue se aposentar por tempo de contribuição, tá? Mas existe uma maneira que então possibilita quem é MEI fazer um complemento a esses 5% de contribuição, para que daí sim, o MEI, ele contribuindo com mais 15% sobre o salário mínimo, ele consegue completar os 20%, que é o plano normal de aposentadoria, para daí sim ter direito lá a encaminhar depois, quando chegar a sua vez, encaminhar aí a aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Que hoje funciona numa sistemática de pontos que a gente não vai entrar em detalhes nesse vídeo, tá? Só vou explicar para vocês quais são os direitos e como o MEI consegue fazer para ter acesso, então, a esse plano de aposentadoria normal, que é por tempo de contribuição ou então pelo esquema de pontos, tá? Então, como eu já falei anteriormente, todos os meses o proprietário do MEI ele vai estar recolhendo 5% referente ao INSS, tá? 5% sobre o salário mínimo. Caso ele tenha interesse, então, após conversar aí algum profissional, fazer algum planejamento, né, para sua aposentadoria, caso ele tenha interesse e descubra aí que é vantajoso fazer essa complementação, ele pode sim estar complementando, recolhendo mais 15% sobre o salário mínimo para fechar então 20% sobre o salário todos os meses, para depois ele ter direito, então, para ele ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Ainda, tá? Outra coisa interessante é que além de fazer essa complementação de alíquota de 15% para ter acesso, então, uma aposentadoria por tempo de contribuição, o MEI ele pode ainda elevar as suas contribuições. Ou seja, além de contribuir, né, somando o MEI e mais a contribuição auxiliar, ele somar 20%, ele ainda pode elevar a base de cálculo da contribuição. Ou seja, ele pode sim pagar 20% sobre mais de um salário mínimo. Ele pode pagar, então, essa alíquota sobre o valor efetivo que ele recebe todos os meses a título de remuneração, tá? Então, supondo lá que eu tenho o meu MEI, que eu trabalho todos os meses, comprovo que eu tenho uma renda, por exemplo, de R$3.000, eu posso sim recolher 20% sobre desses R$3.000, mesmo eu sendo MEI, tá? Isso vai fazer
com que eu tenha ainda acesso a essa aposentadoria por tempo de contribuição e eu consiga me aposentar ainda sobre mais de um salário mínimo, tá? Então eu elevando a minha base de cálculo da contribuição para mais de um salário mínimo, automaticamente lá depois a minha aposentadoria também vai ser elevada e provavelmente, dependendo do tempo que eu contribuir, dependendo da estratégia aí que eu vou fazer para me aposentar, eu também vou ter acesso, tá, a uma aposentadoria maior do que um salário mínimo. Uma pergunta muito comum, tá, que tem tudo a ver com a contribuição previdenciária e a aposentadoria do MEI, é se o MEI ele pode, ao mesmo tempo em que ele exerce atividades aí como empreendedor, né, na forma de microempreendedor individual, se ele pode ao mesmo tempo ter carteira assinada, tá? E a resposta é a seguinte: ele não só pode, como ele tem direito, então, de somar as duas contribuições, como MEI e como CLT. Ele pode somar essas duas contribuições para fins de aposentadoria. Só tem um detalhe muito importante que tem que cuidar, tá? Para que ele consiga somar essas duas contribuições, ele precisa complementar a parte do MEI. Então, se ele tiver carteira assinada e se ele só recolher os 5% pelo MEI, ele não vai conseguir somar, porque essa parte do MEI, ela vai ser contada somente para aposentadoria por idade, tá? Então, se ele lá no seu planejamento de aposentadoria, ele vê que faz sentido, né, é um bom investimento fazer essa complementação de 15% para somar, muitas vezes aí o MEI ele também tem uma carteira assinada com um valor considerável de contribuição, então é bem interessante, né, fazer esse estudo, fazer esse cálculo e, se for o caso, fazer a complementação da parte do MEI para ter essas duas contribuições somadas, né, para depois conseguir se aposentar por tempo de contribuição e elevar lá a sua aposentadoria. Se tu gostou desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de seguir a gente aqui no canal, porque a gente vai estar trazendo mais conteúdos como esse. Qualquer dúvida que tu tiver também pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer aí poder estar te ajudando, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.